Olá! Você nasceu no dia 13? Você conhece alguém que nasceu no dia 13? Dia, né? Dia 13? Então, se a resposta é sim, este vídeo é para você. Tudo bem? Então, se você está chegando agora, eu sou Gabi Mozo e eu ajudo você a decifrar a sua cartilha de vida. Fique por aqui que você vai gostar. Neste quadro, nós vamos falar um pouquinho sobre quem nasceu no dia 13, quais são as características desta pessoa e como ela pode se desenvolver e aproveitar mais o seu dia de nascimento, já que a gente não pode mudar, não é verdade? Então, já vou trazendo então para você, dia 13, ou seja, quem nasceu no dia 13, eu gostaria de ter nascido no dia 13, mas não nasci. Isso é para você ver que como é legal esse número, como é legal e que aporte importante, positivo pode trazer para as pessoas que nascem no dia 13. Então vamos lá. 1, 2, 3. 3 números são combináveis neste número, ou seja, o dia 13, como na numerologia tudo se soma, né? Ou todos os números a gente pode às vezes separar, como no caso desse. O 13, ele tem a combinação do número 1 com a combinação a combinação não, tem a força, né? Tem a força e a energia do número 1, a força e a energia do número 3 e a força e a energia do número 3 mais 1, que é 4, mais ainda o 13. Eu falei 3, né? Mas na verdade são 4. É o 1, o 3, o 4, que é a soma dos dois, mais o número 13. Então, esta é a combinação de todos esses números fazem com que as características saiam as características da pessoa que nasceu no dia 13, tá? Então, como eu gosto sempre de resumir e trazer, resumir que eu digo em palavras, né? Resumir em palavras, como eu faço na análise da numerologia hermética todos os dias, né? Para você, que eu trago 3 palavras-chave positivas, né? Para cada dia, para que você tenha um dia melhor. Eu também, se eu tivesse que resumir a característica da pessoa que nasceu no dia 13 em uma palavra, eu resumiria na palavra renovação, tá? Então, o número 13, ele precisa se renovar. A pessoa que nasce no dia 13, ela precisa fazer uma renovação constante na sua vida. Mas o mais interessante ela resiste, ou você resiste, se você nasceu no dia 13. Geralmente o 13 ele tem um lado meio acomodado, tá? Ele, na verdade, ele não quer fazer as mudanças, ele não quer fazer a renovação. Ele tem como preguiça, ele gosta de estar um pouco mais quieto ou mais quieta. Não é todos, né? Porque, como eu sempre digo, o que eu analiso aqui para vocês, dentro da numerologia hermética, é somente o número, ou seja, somente o dia de nascimento. Dependendo da combinação do mês e do ano, pode ter algumas mudanças aí, nesse 13, tá? Então, eu tô analisando somente o dia puro, tá? Então, geralmente o 13, ele tem esse processo de acomodação. Ele quer fazer mais tranquilo, ele quer encontrar uma fórmula e ficar naquilo ali, tá? Ele resiste um pouco às mudanças, tá? Quando, na verdade, para você ter um processo positivo, tá? Que você possa fluir na tua vida, que tua vida seja mais positiva, que você possa ter maiores resultados com relação a tudo aquilo que você deseja na vida, o importante para você, número 13, é ter ciclos marcados, tá? Então, por isso a palavra é renovação. Na verdade, é assim, ó, você não consegue nada tipo meia boca, tá? O processo com você tem que ser inteiro e por isso fechar ciclos. Você precisa fechar. Você começou uma coisa, não deixa ela pendurada e comece uma outra, tá? Você começou uma coisa, termine aquele processo, tá? Tire as conclusões positivas daquele processo que você fez. Tire as conclusões negativas ou os efeitos ou os resultados, né, negativos daquele processo.
tire um aprendizado daqueles processos negativos que aconteceram naquela situação e dê uma fechada no ciclo, tá? Chegue a uma conclusão, dê uma fechada no ciclo, para você depois iniciar um novo ciclo. Então, na verdade, o processo do número 13, ele precisa zerar. Você precisa zerar um processo para depois começar outro. Para isso, também eu poderia dar uma outra ideia, um sinônimo, digamos assim, similar, de padrões definidos, tá? Então, assim como é ciclos definidos, começo, meio e fim de um ciclo, começa outro ciclo, aí de uma outra maneira, tá? Dentro de um processo de renovação. Às vezes, ele pode ser o mesmo assunto, vamos dizer, se é de relacionamentos, com relacionamentos também. Alguma questão que você tenha com relacionamento, você começa aquilo, dá uma fechada, inicia outro, tá? Se é, por exemplo, com o trabalho, o que eu quero dizer é que às vezes o assunto pode ser o mesmo, tá? Então, dentro da minha vida profissional, por exemplo, tá? Como é que eu vou fazer esse ciclo? Vai fechando, porque você vai começar, se você começa a praticar esse começo e meio fim de ciclos, você vai conseguir identificar quando ele começa, quando ele está no meio e quando ele está no fim. E aí você vai identificar quando você precisa fechar esse ciclo. É como, por exemplo, trocar a marcha do carro, tá? Você troca a marcha. Quando você troca a marcha, ao momento de trocar a marcha, você já sente que ela precisa ser trocada. Você já sente que ela está no momento em que ela não pode ser de outra maneira. Você tem que trocar a marcha. Se você começar a praticar esse processo de começo e meio e fim de cada ciclo para depois começar um novo ciclo, você vai perceber, aquilo vai virar automático. No começo pode ser que te dê um certo trabalho, mas depois você vai ver que vai ser muito mais fácil. Você vai identificar quando começa um ciclo, meio, fim, cansa, tá na hora de fechar. Tá na hora de fechar, tá na hora de encerrar esse ciclo, tá na hora de tirar os aprendizados, tá na hora de liberar, às vezes esquecer, às vezes perdoar, às vezes até colocar num novo envoltório e guardar na tua mochila para você tirar no novo ciclo que você vai iniciar, que nunca vai ser igual àquele primeiro, mas poderá ser com o mesmo assunto, mas de uma forma diferente, tá? É por isso que eu chamo isso de renovação, tá? Então, para você, número 13, ponha em mente isso. Você precisa renovar a tua vida, renovar em ciclos a tua vida constantemente, tá? O que acontece com aqueles 13 que são mais acomodados, que querem aquela tendência, como eu estava falando no início, aquela tendência de ficar mais acomodado, fazer aquela vidinha e não trabalhar esse processo de ciclos, não trabalhar esse processo de renovação. O que fazem esses 13? Esses 13, eles não sabem desse processo, tá? Eles não sabem que eles precisam fazer isso para serem mais felizes, né? E que a vida flua melhor. Então, o que ele faz? Ele inicia lá um ciclo, tá? E aí ele começa um outro ciclo, mas ele deixou aquele pendurado. Ele não fechou aquele ciclo. Ele não fechou aquela história com aquela pessoa. Ele não saiu daquele trabalho de uma maneira com tudo certinho. Ele não se mudou de cidade e deixou tudo concluído na cidade que ele deixou. Então, ele vai deixando tudo aberto. Então, ele abre um aqui, deixa pendurado, abre aqui, deixa outro pendurado, abre aqui, pendurado, aquele outro namoro, ele não terminou direito, já tá namorando outra pessoa, aquele outro, sabe? E aí, o que acontece? Ele começa a caminhar na sua vida de uma forma pesada. Por quê? Porque daquele ciclo primeiro, ele deixou uma pedra e tá carregando na mochila da vida. O segundo, ele tá lá e carrega na segunda mochila da vida. Na mesma mochila. A segunda pedra na mochila da vida. E assim vai. Quando ele chega no momento em que a vida dele tá muito pesada. E ele não sabe o que fazer. Ele não entende. Claro, não tem como entender, porque a gente não associa, tá? Aí talvez ele precise consultar um terapeuta, fazer algum processo, entendeu? Porque ele precisa entender, ele precisa compreender. Ele precisa ir à raiz da situação do que acontece para ele entender que ele precisa fazer esse movimento.
para ele entender que ele precisa fazer essa renovação, para ele entender que ele precisa fechar cada ciclo e começar, tá? Então, eu acho que, pelo menos nessa parte do que eu anotei aqui, eu acho que eu consegui te explicar, tá? Se você não entendeu, tem alguma coisa que você queira saber mais, você número 3, me deixa aqui nos comentários que eu posso te explicar. Daí, de repente, melhor, ou fazer algum outro vídeo. Porque às vezes essa parte pode ficar um pouco complicada, mas eu acho que deu pra entender, né? Você, número 3, todos nós precisamos mudar, renovar na vida e todos nós precisamos fechar ciclos. Isso não é uma característica pura de você, número 13. Acontece que, se eu não nasci no dia 13, nasci em outro dia, eu posso ter outros recursos, posso ter outras habilidades para lidar com estas questões que eu não fechei muito bem e me sair bem na fita de qualquer maneira. Agora, o 13 não. Se você não fechou aquele ciclo, você vai carregar aquele ciclo em aberto na tua mochila. Se você não fechou o segundo ciclo, você vai carregar aquele teu ciclo não fechado na tua mochila. E assim a tua mochila vai ficar muito pesada, tá? Por isso que você precisa fechar os teus ciclos. Inicia um processo na vida, seja ele qual for, seja ele em que âmbito for, tá? Feche esse ciclo. Conclua. Tire os aprendizados daquele ciclo, tá? E aí você inicia um novo momento na tua vida. E assim eu tenho certeza que a tua vida vai ir muito bem, tá? Que você vai fluir na tua vida de uma forma muito mais positiva e você vai conseguir fazer esse processo de renovação que eu tô dizendo pra você. O que mais que eu tenho aqui pra te dizer? Às vezes pode ser, como você precisa muito fazer isso, tá? Às vezes pode ser difícil pra você. Eu digo assim, difícil pra você, número 13, mais difícil que um outro que nasceu em outro dia, ou seja, um outro que tem outro número de nascimento. Então, uma dica para você é faça com o coração. Ou seja, veja com os sentimentos, veja com aquele lado mais sensível. Ponha para fora o teu lado sensitivo, tá? Lembra que você tem a mistura do 1, do 3, do 4, né? E também do 13. O 1, ele é muito sensitivo. Então, aflore esse lado teu 1, tá? Para você conseguir identificar o que é que você precisa fazer aqui nesse ciclo que você quer fechar, porque você já tá de olho em outro, você quer começar uma outra coisa na tua vida, tá? Então, com o coração, tá? Se tiverem pessoas envolvidas ali, pergunte se eu fosse essa pessoa, estivesse neste momento que uma outra pessoa, ou seja, no caso eu, né? Estou fechando esse ciclo e nisso eu estou envolvendo estas pessoas, eu se coloque no lugar daquelas pessoas, tá? Para ver como que elas gostariam que você fechasse aquele ciclo. De repente, de uma maneira mais honesta, de repente conversando com a pessoa, de repente deixando mais clara a situação, sei lá, tá? Como que se você estivesse no lugar daquelas pessoas, tá? Você fecharia? Ou como que as pessoas gostariam que fosse fechado esse ciclo, tá? E aí o teu coração vai te dar o comando de como você pode fechar isso, tá? Independentemente da reação que possam ter as pessoas. Porque a gente não tá na nossa mão 100% a reação das outras pessoas. Porque cada um é responsável pela sua própria vida. Então, eu vou fazer uma ação, eu vou fazer, para fechar aquele ciclo, eu vou fazer o melhor movimento. Eu vou fazer a melhor ação para fechar aquele ciclo. Mas eu envolvo algumas pessoas. Então, eu não posso saber 100% qual vai ser a reação das pessoas. Mas eu tenho que fazer um movimento que eu me sinta bem, que o meu coração dê aprovação, tá? Então, tá aprovado no coração? Tá aprovado no coração? Eu posso fazer então o movimento. E aí, com certeza, você vai poder fechar esses ciclos, opa, bati o relógio, esses ciclos com muito mais facilidade, tá? E aí, então, você vai ficar livre para iniciar aí um novo ciclo. O que pode acontecer mais aqui? Essa resistência da mudança, tá? Então, por um lado, você, 13, você sente que a mudança ou a renovação, ela é boa para você. Mas tem aquele lado teu que quer as coisas mais seguras, mais no lugar, mais sem muito movimento e tal. Então, você sente que o movimento e que a renovação pode te fazer bem, mas você resiste a isso. Tá? Então, aqui é o meu conselho. Não resista a isso, tá? Não resista.
Aceite as mudanças, as eternas mudanças na tua vida. Os eternos começo, meio e fim de cada ciclo, para você poder começar, desenvolver e finalizar o próximo ciclo, e o próximo, e o próximo, e o próximo. E cada vez que você fizer isso, você vai fazer cada vez melhor, tua vida cada vez vai ficar mais fluida, vai ficar melhor e você vai se sentir muito melhor. Bom, que mais? Outra coisa que tem o número 13. Tem um lado meio teimoso. Por quê? Porque justamente tem a ver com este lado teu que você não quer mudar. Então você resiste. É mais ou menos resiste que se transforma numa teimosia, tá? Então não, eu sou meio teimoso. Ou então talvez do tipo assim, eu sei. Não vou fazer isso porque eu sei. Então às vezes o 13 ele tem um pouco essa coisa, tá? De que ele sabe de tudo. Então eu sei de tudo, deixa comigo que eu resolvo. E aí, nesse meio eu resolvo, você se embola, você não sabe como resolver, você não sabe como fechar esse ciclo, e aí então, tá, deixa pra lá. Vou abrir o próximo ciclo e que seja o que Deus quiser. Mas daí o que aconteceu? Você deixou aquele ciclo aberto. Tá? Então, somente cuidado com isso. Observe isso. Quando você perceber que você está muito teimoso ou teimosa, que você diz aquela frase, não, deixa comigo que eu sei de tudo, ou se alguém que mora perto de você, alguém que está perto de você, reclama isso de você, tá? Você é muito teimoso, você é muito teimosa, você sabe de tudo, tá? Então, aí você, ops, vou dar uma aliviada nessa questão, tá? Vou dar uma aliviada nessa questão, vou rever, vou ver o que eu posso fazer aqui para mudar para fechar esse ciclo, sem ter que ser tão inflexível. Vou flexibilizar um pouco, vou ouvir um pouco o que o outro está me dizendo, vou ouvir o conselho do outro também ali, e vou ouvir também, de repente, as pessoas que estão envolvidas naquele ciclo, tá? Naquele ciclo que eu quero fechar. E aí, então, as coisas, você vai conseguir também flexibilizar, você vai conseguir fazer que as coisas mudem, e aí as coisas também vão melhorar para você, tá? Então, o que mais? É positivo mudar. Às vezes, se você tá com dificuldade em aceitar essa questão de que sim, você sabe, de que sim, de repente você não quer mudar, de que sim, de repente estava tudo tão bom ali, por que eu tenho que renovar e fazer? A vida é uma eterna mudança, para todos nós, tá? Mas para você especificamente, você precisa fechar esses ciclos todos para iniciar outros. Então, fale para você mesmo ou para você mesmo. É positivo mudar. É positivo mudar. A renovação na minha vida é totalmente positiva. Então, eu vou me adaptar, eu vou me acostumar, eu vou trabalhar esse processo de renovação. Essa renovação, esse fechar ciclos, para que cada vez seja mais fácil, mais fácil, mais fácil, e eu possa levar uma vida muito mais feliz e muito melhor. Outro conselho com relação a isso, você pode investir no teu autoconhecimento, tá? Então, você se conhecer melhor. Gabi, como que eu posso fazer isso? De diversas maneiras. Você pode ler sobre autoconhecimento, você pode estudar sobre autoconhecimento, você pode contratar um terapeuta para te ajudar a trabalhar nisso, você pode frequentar grupos que trabalhem com isso ou que desenvolvam esse tipo de tema para você se conhecer. Quanto mais você se conhecer, quanto mais certeza você tiver do que você quer e de como você é e de como você funciona, tá? Você vai poder compreender muito melhor esses ciclos que você quer fechar. E também por que você quer fechar. Ou por que você precisa fechar para começar um outro ciclo. O que foi que aconteceu ali que você precisa dar uma fechada nesse ciclo para começar outro. Aí você vai começar a se compreender, a se conhecer cada vez melhor e as coisas todas vão melhorar, tá? Porque aí você vai poder se relacionar melhor com as pessoas ou situações que estejam naqueles ciclos que você precisa fechar, tá? Naquele ciclo que você quer fechar, para começar um outro que está logo ali te chamando para você iniciar um novo momento, tá? O que eu chamaria isso também? Chamaria de limpeza, tá? Isto é para que você tenha uma vida mais limpa. Isto é para que você tenha uma vida mais clara, tá? Para que o caminho seja aberto para você, para que o caminho seja claro, para que você enxergue o caminho da tua vida de uma maneira clara, para que você enxergue lá no final o horizonte.
tá? Porque do outro jeito, com os ciclos todos abertos, não fica claro o caminho. Então, se você, número 13, tá num caminho, tá me ouvindo, está num caminho onde tá cheio de árvores, de pedras, de trevas, de escuridão, de não sei o quê, de não sei o quê, de confusões, ou de indecisões, ou de dificuldades, faça esse processo que eu tô te ensinando. Trabalhe o autoconhecimento, expanda a tua consciência, compreenda que você precisa fazer um processo de renovação, tá? E vá fechando teus ciclos. Ah, mas Gabi, agora eu tô ouvindo só você agora e eu tenho lá 10 ciclos lá, ou 10 assuntos lá na minha vida que eu não fechei nenhum. Não tem problema. Vai lá, um por um, e vai fechar cada um deles. Porque esses um por um, esses 10 ciclos que você deixou lá atrás e você não fechou, são os responsáveis por você estar vendo toda essa treva aqui na frente do teu caminho. Tá? Eu tenho certeza que você vai fechar lá um ciclo, o primeiro lá, número 1, que você vai escolher, escolha o mais fácil para ir treinando, tá? Escolha o mais fácil, feche lá aquele ciclo, você vai ver que vai automaticamente, você fechou aquele ciclo, resolveu aquilo, vai fazer puf, e vai dar uma clareada aqui no teu caminho, tá? Quando você fechar o segundo, a mesma coisa, eu tenho certeza que tudo vai clarear, tá? Aí, lógico, você vai trazendo também outros tipos de conhecimento, tá? Então, acho que é isso, tá? Para começar uma vida nova, para você estar se renovando, para você renovar todo dia, ou o tempo que seja determinado, você fechar um ciclo e começar outro, esta é a tua característica. Esta é a característica do número 13, tá? Eu vejo que é uma característica fantástica, porque como eu já disse, isto é necessário para todos nós, toda a humanidade, para ter uma vida feliz, tá? E em equilíbrio, ela precisa fazer isto que eu tô falando para você, tá? Mas, como já disse, para você é muito mais importante, tá? É muito mais importante, porque os outros que nasceram em outros dias podem ter outras características e eles vão dando um jeito lá, né? Entendeu? Vão meter os pés pelas mãos, vão fazendo as coisas e conseguem resolver de uma outra maneira. Agora, para você é claro, é nítido. Tá? É nítido, é bem claro, você precisa dessa renovação e você precisa entender essa renovação. Você precisa entender e por isso o autoconhecimento, tá? Por isso trabalhar e investir no teu autoconhecimento, porque você precisa entender por que você precisou fechar esse ciclo, quando e o que você fez para fechar esse ciclo. Tá? Por que você precisou fechar o ciclo lá, o número 1, 2, 3, 4, 10, 20? O que você entendeu disso e por que você precisou, quando que você precisou fechar, tá? Para iniciar um novo ciclo. E aí você vai começar a entender cada vez melhor os ciclos da tua vida. E aí você vai ficar cada vez mais sábio ou sábia, cada vez mais inteligente, você vai cada vez entender mais sobre tudo isso e a tua vida vai ficar muito melhor e muito mais feliz, tá? Pena que essas coisas a gente não aprende na escola. Se colocassem isso pra gente aprender na escola, a vida da humanidade seria muito mais feliz. O entender os ciclos. Isso aqui não deixa de ser um princípio hermético, tá? Os ciclos na vida, tá? É também um princípio hermético. Ok, número 13? Então, esta é a mensagem para você. Se você é 13, nasceu no dia 13, está me assistindo e chegou até aqui, eu parabenizo você. Se você também se você não nasceu no dia 13, mas tem um pai, uma mãe, um marido, uma esposa, um filho, um melhor amigo ou melhor amiga, repasse para ele esse vídeo, tá? E qualquer coisa que você precisar, qualquer outro conselho que você, ou se você não entendeu e quiser que eu explique melhor alguma coisa, então me deixa aí no comentário qual a tua dúvida, tá bom? Então é isso aí. Se você desejar contratar também o estudo da numerologia hermética, tá? Me dá um alô aqui no e-mail que está na descrição, tá? Porque eu te mando tudo direitinho que você precisa para receber um estudo, tá? Esse estudo, ele é muito mais amplo, né? Ele fala sobre tudo, fala sobre o dia de nascimento, sobre o teu mês de nascimento, o teu ano, tá? E aí fala sobre um montão de outras coisas. Tem correções sobre tudo, sobre o teu nome, sobre o teu apelido, sobre o nome completo, sobre corrige
corrige também o número da tua casa, o número do carro. É um estudo completo, tá? Da vida da pessoa, para que a tua vida comece realmente a entrar nos eixos e você aprenda e entenda um pouco melhor, um pouco mais sobre como funciona tudo isso, tá? Todas essas coisas. Então, é isso aí. Se você gostou do que eu falei e não é inscrito, se inscreva no canal. Me siga então nas redes sociais e compartilhe com seus amigos. Que eu estou por aqui todo dia. Assista os meus vídeos que eu estou todo dia trazendo para você as 3 palavras-chave mais importantes e positivas para cada dia. Te vejo então na próxima. Tchau, até!